Prontinho. Bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui na nossa disciplina, né, de publicação clínico-qualitativa. Hoje a gente tem nossa terceira aula aberta, hoje com a professora Nádia Pinheiro, da Universidade Federal do Paraná, que é uma colega nossa do GT, que a gente tem muitas afinidades e que tem um percurso muito consistente nas discussões de metodologia, e a gente tem feito um caminho, né, que é pegar desde as questões mais atuais até as questões clássicas, né, porque hoje em dia a gente tem, mesmo o básico, né, pesquisa clínica em psicanálise, pesquisa teórica em psicanálise, são coisas que precisam estar bem justificadas, por um lado, e por outro a gente tem desenvolvidas novas abordagens, né? Essas coisas também têm sido muito criativas. Então, a professora Nádia tem escrito alguns trabalhos sobre o tema, onde se destaca a questão do percurso metodológico freudiano, que ela vai explicar. Os nossos alunos tiveram a oportunidade de ler o seu capítulo, né, que é a reprodução daquele artigo, né? E então já leram um pouquinho. E aí convidamos a Nádia para poder então apresentar para a gente. A ideia é fazer um pouco, não sei se apresentar um pouco expositivamente, mas com a medida a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Fique tranquilo. A professora Nádia Pinheiro, tem o Lattes lá dela, né? Mas ela é da Federal do Paraná, é carioca, fez o caminho lá pelo pessoal da teoria psicanalítica do Rio de Janeiro, da UFRJ, né? Tem trabalhado há bastante tempo já na pós da UFPR, trabalha com Freud, com Winnicott, né? E descobri, fazendo a divulgação, Nádia, que você está na Interações, né? Então, né? Também tem um trabalho aí direto na publicação, na editoração, né? No trabalho editorial em psicanálise, que eu não estava nem sabendo, né? Então, mais um motivo para te chamar para estar aqui. Né? E conversar um pouquinho sobre essa loucura que é, né, a produção acadêmica, né, hoje no mundo, né? Então, por isso que a gente achou muito legal te chamar para te ouvir e conversar com você, tá bom, Nádia? Fique à vontade, vou passar a palavra. Não sei se você quer que você vai projetar alguma coisa, eu fico aqui assessorando, mas a ideia é fazer um bate-papo, tá bom? Não, eu não consigo, ainda não aprendi essas habilidades da apresentação. Sim. Então eu vou falando. Perfeito. E seria interessante mesmo, assim, né, que vocês fossem conversando comigo, acho que ficaria mais bacana, assim, né, ou mais à vontade. Eu estou tomando mesmo como uma aula, e justamente, assim, as minhas aulas, eu peço muito que os alunos falem, sabe? Sim. Porque me ajuda um monte, assim, a entender se eu estou transmitindo alguma coisa muito mal transmitida ou se eu estou sendo entendida. Então, as perguntas sempre me auxiliam bastante, né? Então, por favor, façam. Perfeito. Aí eu fico aqui mediando, né? Se alguém quiser perguntar no chat ou levantar a mão, aí eu fico vendo quem levantou primeiro, fico te auxiliando com relação a isso, tá bom? A professora Cristiane chegou. Oi, Cris. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Desculpa o atraso. Imagina. Estava ausente pelas férias. Certo. Bem-vinda. Professora Cristiane aqui do departamento. Acho que você conhece a Cris, né, Nádia? Ela foi lá, ela foi lá em Londrina? Em Londrina, naquela carreata que a gente foi, a carreata da Unesp. Eu achei que ela... Eu estava na dúvida, eu achei que ela tivesse ido, mas então foi ela mesmo. Isso. Acho que de mulher só estava eu e a Josi mesmo, né? Acho que era. De professora, né? Mas tinha um monte de gente, né? Muito aluno. Muitos alunos. Tinha muita gente. A gente foi de carreata, né? Tempos bons esses, né? Vamos fazer isso no Rio, né, gente? Fazendo divulgação, vai ter feito... vamos provavelmente ter evento do GT agora no Rio, né? Daqui para o ano que vem. Então, a gente vai se encontrar presencialmente. Nádia, fique à vontade. Então, vamos começar então pelo agradecimento, né? Eu fiquei bem feliz de você ter me chamado, Érico, porque eu acho sempre importante quando a gente é convidado a falar, né, divulgar o nosso trabalho, que é um trabalho tão difícil que a gente faz, né, ao longo dos anos. Então, é sempre um reconhecimento de que está sendo visto, está sendo lido, né, está sendo compartilhado. Então, eu fico sempre muito feliz. Então, te agradeço mesmo.
Quando eu conversei contigo na semana passada, essa semana, foi quando eu li o planejamento da disciplina e vi que tinha essa relação com a publicação. Aí eu fiquei na dúvida se era metodologia ou publicação, né? Porque eu falei assim, não, será que ele me convidou para falar da interação ou para falar do percurso metodológico? Foi por isso que eu fiquei confusa. Mas na interação, eu estou nela desde 2009. Eu comecei em 2009 como membro, né, assim, da comissão dos editores, mas eu nunca tinha assumido a chefia da editoração. Mas ano passado, o Alessandro, que está dividindo a chefia comigo, ele pediu um auxílio, porque ele é o coordenador do curso e estava na chefia da revista. Aí ele falou, gente, eu não estou conseguindo dar conta desses dois trabalhos simultaneamente. Aí eu entrei, eu falei, Alessandro, eu te ajudo. Realmente eu não tenho condições de ficar na editoração, na chefia sozinha, porque a revista agora é toda eletrônica, né? Então tem a parte, essa habilidade que eu não tenho, e então a gente acabou entrando num acordo, estamos nós dois, né, nessa função. E foi deixa eu só, depois eu volto para a metodologia. E de um tempo para cá, a gente fez uma coisa que eu achei muito. O Alessandro teve uma ideia muito legal. Ele abriu como estágio para os alunos da graduação e para os alunos da pós, porque os alunos da pós também precisam de atividades formativas, né, de horas de atividades formativas. Então, ele abriu um espaço para os alunos trabalharem com a gente. Então, eles ficam responsáveis por várias funções, sabe? Então, tem um grupo que trabalha comigo, que recebe os artigos, vê se está dentro das normas. A gente fala com os autores, né? Assim, fala, olha, falta isso, falta aquilo, tem que incluir X, Y. Então, os alunos também já vão tomando contato com esse mundo, né, da publicação, que é um mundo complexo, né, e difícil. Então, eu achei que essa ideia dele foi muito bacana. Poxa, que bacana, uma boa ideia mesmo. Eu achei que foi uma ótima ideia, que eles já estão pensando, né, assim, em APA, em formatação, em como enviar os artigos, como fazer a publicação, qual é um bom artigo, qual que não é, né? Então, eu achei que foi um ganho bem bacana para nós, né? Porque aí a gente também tem um auxílio grande deles, e para eles, né, que já vão se embrenhando nisso. Enfim, legal. Fora isso, né, voltando para a metodologia, quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, o Érico falou, eu sou do Rio, né, eu me formei lá até o doutorado, tudo eu fiz tudo na UFRJ, né, tanto a graduação, a especialização e o mestrado. O doutorado aí eu já fui fazer na PUC, porque eu queria fazer com a professora Júnia, que também já foi do nosso grupo e já saiu, né? Enfim, mas tudo no Rio, e depois que eu vim para Curitiba, em 2005, que eu fiz o concurso para cá, e não tinha nem pós aqui ainda. Olha que interessante, só tinha graduação. Então, eu também fiz parte do grupo dos professores que reuniu, né, assim, a gente acabou se reunindo e produzindo uma proposta de pós, né, levamos para a CAPES e tal. Então, a pós abriu em 2009, nós recebemos a primeira turma, e o doutorado foi agora, 2018, é a primeira turma. Tanto é que a Ana Paula é minha aluna do doutorado, e a primeira turma ainda não finalizou, eles ainda estão no meio do percurso, um pouquinho mais para o final. Acho que ano que vem terá a primeira turma mesmo formada no doutorado. Então, é bem recente, né, a pós aqui. Mas está sendo legal, foi uma experiência bacana, a gente tem conseguido manter, né, conseguimos abrir o doutorado e estamos conseguindo, né, assim, de uma certa maneira, uma boa formação. E me parece que Curitiba tem que ter, né, uma pós em psicologia numa universidade pública, porque só tem no norte do Paraná, Londrina e Maringá,
mas e são 2 universidades estaduais, não são universidades federais, então nos pareceu que seria importante, né, que a UFPR pudesse ter também uma pós-graduação em psicologia especificamente. Vamos ver. Daqui a pouco, ano que vem, né, em 24 eu me aposento também, então aí é passar o bastão para quem está chegando, né, o pessoal mais jovem, mas tá bem bacana. Bom, o que eu pensei, né, assim, o que eu pensei mesmo foi falar um pouco desse meu percurso, né? Como que eu conseguir ir construindo, ir me apropriando desse método que eu trabalho hoje, que nem nunca foi assim, né? Nem sempre foi assim. Durante a gente vai pesquisando, vai estudando, vai fazendo as pesquisas e, pelo menos no meu caso, eu fui mudando as maneiras, né, de pesquisar. Mas, enfim, era um pouco isso que eu acho que seria interessante. Pode ser assim? É isso mesmo, é isso aí. Tá. É porque também eu acho, Érico, que isso foi importante eu ter percebido a partir do nosso grupo. Inicialmente, eu tinha uma ideia que só haveria uma forma de pesquisar em psicanálise, e que a gente ficava meio na contramão das psicologias, né? Do campo da psicologia pesquisar. E o nosso grupo da Ampep foi super importante para mim, porque mesmo dentro da psicanálise, a gente vê a pluralidade de metodologias, né? Assim, aquele nosso evento do ano passado, ou retrasado, não me lembro bem, cada um foi apresentando um modo de trabalhar com a psicanálise, né? Eu fiquei assim, nossa, então a gente tem que pensar não só entre a gente e outras pessoas, né, outros campos, mas dentro do seio da psicanálise também, como eu me afirmo, né? Qual é o método que eu gostaria de utilizar? Partindo do princípio que não exista um certo e um errado, nem um melhor, nem um pior, mas eu acho que tem a ver com o nosso percurso e a nossa relação com a própria psicanálise, entende? É como eu entendo a psicanálise, como eu entendo a relação da clínica com a teoria, como eu vou me apropriando de determinados conceitos, e a partir do lugar que a gente trabalha também, esse lugar vai dando quase com as condições de materiais a partir das quais o nosso trabalho também se efetiva. Então, assim, eu acho que é importante o fato de eu ser professora de uma graduação em psicologia. Se eu estivesse numa instituição de psicanálise, ou se eu estivesse trabalhando no consultório particular, eu acho que a minha relação com a psicanálise seria outra. Né? Então, eu acho que isso também é importante, né? Esse percurso que a gente vai construindo, cada um de nós, né? E o lugar que a gente trabalha também, eu acho que ele é importante. Bom, mas então, é desse lugar que também que eu vou falar um pouco, né? Como eu fui construindo a minha relação com a psicanálise. Como eu falei, eu me formei na Federal do Rio, comecei a trabalhar, né, no consultório, prioritariamente, e uma das questões que começaram a surgir, né, assim, para mim, o que eu estou fazendo aqui no consultório? O que eu posso realmente oferecer para as pessoas que me procuram? Era uma época, e eu acho isso importante também, o momento histórico que a gente vive também é importante. Era um momento, começo da década de 90, por aí, né, do século passado, era um momento em que a discussão se colocava muito sobre psicoterapia e psicanálise. Qual a função da psicanálise, mas numa contraposição entre as psicoterapias. E como eu entendi a questão na época, é que havia na psicanálise uma tentativa ou uma tendência a desqualificar o campo terapêutico e uma tentativa de sustentar o campo analítico, entendem? Como se houvesse uma contraposição entre o que é terapêutico e o que era da ordem do analítico.
Isso me deixava confusa, porque desde o início eu sempre achei assim, mas eu recebo pessoas que estão sofrendo. Então, por mais que seja importante o desvelamento dos desejos inconscientes, das fantasias inconscientes, para mim só faria sentido se isso fizesse com que as pessoas se sentissem melhor, entendem? Então, eu não conseguia fazer uma divisão muito clara para mim entre o que é da ordem do terapêutico, o que é da ordem do analítico e como que a psicanálise se situa nisso. Essa foi a pesquisa que eu fiz no mestrado. Levei isso como um projeto de pesquisa, né, para uma professora, a Vera ABC, da UFRJ, que eu já tinha trabalhado na especialização que eu tinha feito lá com ela. E aí eu comecei a trabalhar assim, tá, mas por onde, né? Assim, a partir da situação disso no campo daquele momento, né? Então, assim, quais eram os autores que estavam trabalhando com o analítico e o terapêutico, fazendo toda essa composição do campo. Eu falei, tá, mas como que eu resolvo isso? A minha ideia de resolver foi a seguinte, que eu acho que tem a ver com o que eu quero dizer. O que eu percebia era, geralmente os lacanianos sustentavam mais a questão da análise, né, de um movimento analítico. Mas todos eles diziam se remeter a Freud. E os psicoterapeutas também de base analítica, né, os winnicottianos, os kleinianos, também diziam que se remetiam a Freud, entendem? E aí eu falei, tá, mas não vou acreditar em ninguém, vou ver o que eu acho do Freud, entende? Aí fui eu lá ler Freud, eu falei assim, bom, vou resolver, né? Porque todos os argumentos, todos os autores me davam argumentos bem sólidos e bem ricos e bem importantes. Mas eu falava, tá, mas para eu decidir, então eu vou ter que construir meu Freud para mim. E aí foi o primeiro momento em que eu me inseri realmente no texto freudiano de uma forma mais rigorosa. Aí eu separei o Freud assim em momentos, pré-psicanalítico, primeira tópica e segunda tópica, e fui tentando destilar dali, de cada um desses momentos, o que havia de teoria e de terapia que a gente poderia resgatar, né? Qual era o pensamento do Freud dessas duas dimensões, a analítica e a terapêutica. Então foi bem bacana, porque foi a primeira vez, né, assim, que eu me debrucei realmente sobre o texto freudiano, e foi a primeira vez que eu achei que eu consegui tirar algo meu, assim, entender melhor a dimensão da obra do Freud, né, do início ao fim, e eu pude, a partir da minha questão, ir construindo respostas, entendem? Esse foi o mestrado. Tá. Depois disso, eu fui trabalhar no hospital, que aí outras questões, no hospital geral, só que eu ficava trabalhando no ambulatório e a gente recebia pacientes externos que vinham para fazer tratamento psicoterápico uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas várias questões começaram a emergir, assim, né? O hospital é uma coisa diferente do consultório, a transferência é muito mais leve, muito mais solta, os pacientes entravam e saíam de uma forma que eu pensava assim, gente, que isso? Os enfermeiros falavam, olha, teu paciente não vem hoje porque ele acabou de ligar, aconteceu XYZ. Então, todo mundo sabia dos pacientes, eu falava, meu Deus, cadê a paz do consultório, né? Como assim? O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? E aí eu fui reunindo algumas questões, né? Assim, principalmente a partir disso, eu acho que eu tinha uma teoria que me dizia, olha, aonde quer que você trabalhe, a psicanálise vai trabalhar igual. E eu tinha uma prática que me dizia, olha, não é assim, o trabalho é diferente. Tem algumas imposições que modificam, inclusive, o manejo da transferência. E aí eu comecei levei para a PUC esse projeto de pesquisa na tentativa de entender melhor que diferença é essa. Né? Como que eu posso entender o cenário analítico dentro de um hospital geral? Nessa abertura, né, clínica, completamente. A gente atendia na varanda,
a gente atendia no jardim de inverno que tinha lá. Jardim de inverno, embora no Rio isso seja uma contradição, mas era um jardinzinho japonês que era bem calmo, bem legal, enfim. E eu nunca tinha saído do consultório, né? Então, assim, atender sem parede, sem divã, sem pagamento, enfim. Levei para uma pesquisa. Esse grupo de pesquisa, quem orientava era a professora Júnia de Vilhena, era um grupo também bem famoso lá no Rio. Isso já é final de 90, começo dos anos 2000. E ela sempre trabalhou com as questões da psicanálise nos campos institucionais, em diversas instituições. Então, eu queria trabalhar com ela por conta disso, né? E ela também já trabalhava com o Winnicott de uma forma mais próxima, então, assim, várias coisas me levaram, né, a tentar entrar no doutorado com ela, deu tudo certo, a gente trabalha juntas até hoje, né, somos amigas até hoje, mas, enfim, o grupo dela trabalhava de uma outra forma, o grupo de pesquisa, ela trabalhava com entrevistas e análise do discurso, e foi isso que eu fiz no doutorado. Porque, sim, né? O orientador orienta e a gente fala, ok, né? Vamos. Depois isso foi legal, porque a gente chegou no doutorado assim, meio achando que, nossa, doutorado. E uma professora falou assim, gente, isso é só o doutorado, vocês estão começando a vida de pesquisadores, né? Isso é só o começo. Aí eu falei, nossa, só o começo, eu já acho que eu andei tanto, né? Mas, enfim, depois eu soube que era realmente só o começo, né? Depois que você vai construindo a sua história na pesquisa, né? Mas, enfim, o que aconteceu no doutorado? Entrevistei 5 psicanalistas que trabalhavam em hospital, como eu estava tentando imaginar, né, como seria, e fiz uma análise do discurso dessas entrevistas, tentando tirar algumas categorias que nos parecessem assim, os eixos temáticos do trabalho da psicanálise em hospitais. O que a gente pôde retirar na época, né, que era mais importante, a complexidade do campo, né, porque você está aberto a várias outras variáveis, você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar, a questão da temporalidade, porque o hospital deseja que tudo seja muito rápido, obviamente, né? Então, a gente tinha sempre uma sobrecarga de acaba esse tratamento logo, 1 ano tá bom, chega. E, por outro lado, os pacientes também encurtavam bem. Eu percebia que assim, os tratamentos que eu fazia no consultório eram muito mais longos do que os do hospital. Quase como assim, estou um pouco melhor, vou embora. Né? Então, assim, a questão do tempo era uma questão bem importante. E a questão da visibilidade, porque a sensação que eu tinha é que tudo que se falava lá, todo mundo sabia. Às vezes, eu chegava, a enfermeira comentava, um colega, eu atendia uma pessoa, a próxima pessoa que eu atendia dizia assim, olha, ela não está bem, não. Ela me falou um monte de coisa. Então, assim, eu via que tudo que... A sensação que eu tinha de que tudo que era dito era ouvido por todo mundo. Então, eu comecei a trabalhar essas 3 categorias, e aí fui tentando compor, né, a partir do Freud e do Winnicott, o que eu podia entender como esse campo complexo, esse campo transitório, o que se fazia. E aí alguns conceitos desses 2 autores foi me parecendo assim, importante. Por exemplo, né, ver o hospital como campo transicional, né, me ajudou bastante a pensar. Naquela época também, teoricamente, fazia-se uma distinção entre transferência com o hospital e transferência com o analista. Quando eu comecei a pensar o hospital como campo transicional, eu falei, isso é bobagem, a transferência é transferência, e vai acontecer pegando elementos, né, de vários locais. O hospital dá uma solidez também, uma referência para o paciente. Então, o campo da confiança também não fica só com os profissionais, mas também com o lugar, o local. Então, o Winnicott foi me ajudando um tanto a entender, né, bastante esse campo complexo. E Freud, engraçado, me deu também, apesar, né, da gente
Buber, que ele não trabalhou como Winnicott no hospital, mas não depois, né, só no iniciozinho da vida, mas todo o pensar sobre os processos oníricos me ajudaram um monte, porque aí tempo e espaço ganham uma outra dimensão, fora e o dentro também ganha uma outra dimensão, o externo e o interno. Então, isso trabalhar a partir dos processos oníricos e a partir do campo da transicionalidade me abriu assim possibilidades de manejo no hospitalar muito grande. Mas vejam, aí eu já no doutorado eu acho que eu já fui um pouco mais além do Freud, porque o Winnicott me ajudou um monte, né? E a partir de lá, esses são os 2 autores que me acompanham a vida inteira. A vida inteira. E eu tenho a sensação que a minha leitura do Freud começou a ser a partir do Winnicott também, sabe? Assim, eu não consigo mais ler o Freud sem a transicionalidade, por exemplo. Não consigo ler mais o Freud sem o paradoxo, entende? Sim. Então, assim, ele foi me dando elementos de chaves, talvez, assim, de chave de leitura do Freud, que me abriram um novo Freud para mim, obviamente. Embora traga dificuldades, né? Assim, são autores muito singulares. Então, assim, em alguns momentos, articular os 2 é tarefa árdua. Mas é uma tarefa que eu estou me propondo mesmo, né? Sem pegar na unha. Mas vejam, voltando à metodologia, acabei o doutorado e pensei assim, gente, será que eu precisava mesmo das entrevistas? Será que o cerne da minha pesquisa se colocou sobre as entrevistas ou sobre esse percurso teórico em Freud e Winnicott que eu pude fazer, entende? Eu comecei a pensar, será que as entrevistas não eram aquelas conversas que a gente tem com os colegas, porque a gente tem, né? Gente, eu estou trabalhando... Você viu no último AMPEP, eu estou trabalhando com Moisés e monoteísmo, pelo amor de Deus. O que vocês acham do texto do Freud? Então, sempre tem um quê de entrevistas, né, nesse sentido, dessas trocas iniciais, que eu comecei a achar que não era o cerne da pesquisa, entende? Que o cerne da pesquisa era o segundo momento em que eu pegava essas categorias, que vai se tornando mais claro depois que a gente conversa com os colegas, e trabalha essas categorias a partir da teoria, entende? Sim, perfeitamente. E é curioso, né, Nádia, porque a gente vai escutando o seu percurso, né, a gente vai se identificando, né, não sei se os alunos já se identificando, mas eu estou me identificando muito, né, porque tem uma particularidade, né, desse caminho da psicanálise via universidade, né, que vai produzindo essas coisas, né, e eu acho que um sintoma desses é isso, né, aquilo que antes, né, no Freud, no Winnicott, numa psicanálise tradicional, era reconhecido como legítimo, né, quer dizer, você tem legitimidade para falar do que você pensa sobre sua prática, né, sem ter que mostrar objetivamente por quê, mas que, né, onde que isso se assenta, né. Então, principalmente nos programas de pós-graduação, né, quando foram surgindo, e na psicologia, né, a gente teve que ir respondendo a essa coisa de, mas, né, tem que fazer entrevista, mas a entrevista tem que ser... qual a técnica de análise de dado da entrevista que você vai utilizar? E aí, né, entra análise de discurso, análise de conteúdo, categorias psicossociais, né? E isso foi muito forte, né? Quer dizer, sim, eu acho que marca o nosso percurso até hoje, né? As exigências, principalmente no plano da publicação, né? Cada vez mais você tem que justificar metodologicamente, né? A reflexão que você faz sobre uma prática, né? Então, por isso que hoje em dia, né? Quer dizer, aquilo que era o relato de experiência, né? Né, mesmo o trabalho teórico, né, tudo vai passando muito por uma necessidade de auditoria, né, quase uma auditoria, né, para legitimar que você está autorizado a falar do que você está falando, né. Então acho que todo mundo acaba sentindo isso, né. Eu percebo muito isso no movimento também, né. Parece que a entrevista semi-estruturada é uma desculpa para você falar daquilo que você está vendo por outros meios, né. Isso, me parece exatamente isso, assim, né?
Pelo menos me pareceu isso, sabe? Assim, quando eu leio a minha tese hoje, né, com o passar dos anos, eu fui percebendo assim, mas não era entrevista. O valor dela não está, para mim, né? Lógico, né? Não está nas entrevistas em si, né? Mas está naquilo que, em termos teóricos, eu consegui avançar a partir de indagações clínicas, entende? Que a clínica me impôs. Né? E é isso que eu comecei a pensar, né, assim, como projeto de metodologia de pesquisa na psicanálise, como, a partir do que a gente pesquisa em psicanálise, né, porque também como eu estou chamando, né? Porque assim, eu podia ser uma historiadora querendo, né? Qual foi a história da psicanálise na França, que nem a Rudinesco, né? Que é bem legal. Né? Eu acho que todo mundo lê a Rudinesco. Não é? Não? Então era. Mas a gente lia Rudinesco, claro. né? E a história da psicanálise, eu amo aqui, o livro dela, né? Porque você vai vendo assim como que as coisas vão sendo construídas, enfim. Ou eu podia ser um filósofo e estar querendo tentar perceber, né? Qual é a relação entre o super-eu freudiano e o imperativo categórico de Kant. Também é super legal, mas é filosofia. Né? Aí eu fico pensando, eu sou uma psicóloga, né? Assim, estou formando psicólogos que vão trabalhar também na clínica, né? Assim, não só na clínica, mas na clínica. E clínica, né? Assim, não só consultório, mas clínica que eu estou dizendo é no dia a dia, né? Eu, como professora de psicologia, para mim é importante, estou formando psicólogos e não psicanalistas, é importante eu conseguir transmitir algo da psicanálise que seja valoroso para o trabalho deles cotidianos como psicólogos, entende? Então, esse método de você olhar o que está fazendo e retornar à teoria para que ela te dê uma sustentação sobre o seu fazer cotidiano, me parece ser o mais importante que eu posso transmitir para eles, entende? Porque é claro que eu não vou conseguir transmitir a psicanálise como um todo, né? Mesmo porque grande parte deles nem será psicanalistas. Mas, assim, esse método de trabalho, de olhar para o que está fazendo, se indagar sobre o que está fazendo e realmente voltar à teoria para encontrar nela subsídios para o seu trabalho, para mim é o mais importante, entende? É claro que na pós eu tenho uma vantagem no sentido de todos que me procuram estão interessados em psicanálise. Né? Todos que querem fazer pesquisa comigo sabem que vão ter que fazer com psicanálise. E com Freud. E com o Winnicott. Eu não sei, eu não saberia orientar em outros campos, né? Mas a pós te dá essa possibilidade de aí você também, né, manter a psicanálise, né, levar a psicanálise adiante de uma forma mais atuante do que na graduação. Mesmo na pós, a minha proposta de trabalho com meus alunos continua sendo essa, né? Me tragam uma questão que tenha surgido do exercício do seu trabalho. E não uma questão que surgiu da teoria pura, entendem o que eu estou falando? Assim, professor, eu vi uma contradição na obra do... Por exemplo, eu vou falar assim, é comum a gente ouvir que o Winnicott abandonou o conceito de pulsão de morte. Sim. É verdade? Essa é uma questão que eu não é uma questão de um aluno que eu falaria, ok, vamos trabalhar, embora seja a minha questão de pesquisa. Porque eu acho que essa questão só é importante se você lidar na clínica com algo da pulsão de morte. E falar assim, se eu quero trabalhar com Winnicott, o que eu faço com isso? Entendem a diferença? Perfeitamente, sim. E eu acredito, né? E eu tenho realmente isso acabou ficando bem. Acredito piamente mesmo, né? Assim, que ao transmitir esse método para os meus alunos, eu estou contribuindo com a formação deles
para além da pesquisa da dissertação propriamente dita. Mas estou contribuindo como uma forma deles se colocarem como pesquisadores em psicanálise, entende? Assim, outras questões vão aparecer, porque a pesquisa de mestrado ou de doutorado, como eu demonstrei para vocês, né, assim, ela te responde alguma coisa temporariamente. Outras questões vão surgir, né? Por exemplo, eu terminei o doutorado, fiz o concurso para cá, passei, sou professora desde então, né, de uma universidade pública, trabalho na formação, né, na graduação e na pós. Na graduação, eu faço a supervisão dos alunos de 5º ano, que trabalham na nossa clínica escola, e, claro, né, esse campo da supervisão, para mim, é o mais importante para mim, né, para a psicanálise, porque é o momento que um aluno começa a juntar teoria e clínica, porque antes dos estágios eles têm várias disciplinas de psicanálise, mas todas disciplinas teóricas, óbvio, né? Quando eles chegam ali no 5º ano e têm que atender, aí sim as questões começam, entendem? Nossa, mas isso é transferência? Nossa, mas o que eu faço aqui que o paciente está faltando? Nossa, mas então como que eu respondo? Eu respondo a ele, não respondo a ele, entende? É ali que eu vejo que a psicanálise começa a fazer um outro sentido para esses alunos, né? E para mim, como professora, é o momento assim mais rico que eu tenho de transmitir algo da psicanálise, do inconsciente, da transferência, das resistências. E esse momento também vai me abrindo novas questões. Foi me abrindo novas questões, né? Por exemplo, o que eu, Nádia, faço nas supervisões? Questão. Que questão horrorosa. Porque ou tarefa difícil, talvez a mais difícil que eu faço na universidade, talvez, porque não sou eu que estou atendendo, né? São os alunos. Do caso, eu só sei a partir do que eles me dizem. Eles me dizem de uma forma defendida, obviamente, né? Porque como é difícil atender. Então, essa é uma questão que se tornou uma questão importante para a minha pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar o que é uma supervisão. O que é uma supervisão dentro de uma universidade? Porque eu também acho que é diferente do que uma supervisão feita fora da universidade. Né? Então, assim, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo também, publicando algumas coisas a respeito. Além disso, começou a me parecer também muito interessante como que os alunos adoecem, gente? Como eles ficam doentes, tadinhos? E doentes mesmo, assim, fisicamente doentes, né? Professora, eu não pude vir atender porque eu fiquei com uma dor de garganta muito forte, ou um resfriado muito forte, e aqui em Curitiba é muito frio, então isso é muito comum, mas eu comecei a achar que não é Curitiba, né? E aí a questão da contratransferência também começou a me aparecer assim, é isso, eu tenho que saber disso. Nova pesquisa. Então, ler sobre contratransferência, pensar a contratransferência em Freud e Winnicott, o que eu poderia tirar em relação aos dois, como pensar a transferência não só como resistência, mas também como instrumento clínico, como o Winnicott nos indica. Então, isso também tem sido um campo de pesquisa que eu venho desenvolvendo, publicando algumas coisas. E tem me ajudado bastante. Mas tudo isso é retirado dos atendimentos, entende? Desse campo da supervisão. Além disso, eu venho escutando também qual é o sofrimento que os pacientes têm trazido, né? O que eles trazem como sofrimento maior, né? E isso foi me abrindo também novas questões assim de pesquisa que me interessam, né? Assim, a questão da angústia, a questão da relação com o corpo, né, com o corpo mesmo, né, que os pacientes trazem muito assim, dificuldade de relação com o corpo próprio.
Então, eu comecei a pensar na construção primitiva do corpo, como ela vai sendo construída, e tudo isso eu vou fazendo a partir do Freud e do Winnicott, entendem? É claro que isso me traz uma outra dimensão de pesquisa, né? Como eu falei para vocês, se eu quero trabalhar com Freud e com o Winnicott, eu tenho que pensar em termos epistemológicos como eu articulo os dois. Né? É uma tarefa árdua, porque o Winnicott era rebelde, sobretudo, né? Não utilizava os termos metapsicológicos do Freud. Tem a questão, é uma questão importante, eu acho que a que mais me persegue é a questão da pulsão de morte. Eu vejo um modo de leitura do Winnicott que o desatrela a Freud, desatrela de Freud, né, como se ele pudesse ser entendido, né? Por exemplo, o professor Lopari, que o entende a partir de Heidegger, e faz a leitura, né, a partir de Heidegger. Tem uns outros autores que eu vejo fazerem também uma vertente, Ferenc e Balint, Winnicott também, né, uma trajetória a partir daí, e outros que tomam, né, o mais próximo dele, que foi uma vertente kleiniana, né, assim, a relação kleiniana foi o início da vida do Winnicott, mas eu percebo que esses autores vão tanto quanto deixando Freud de lado, entende? Na formação do Winnicott. Acho que alguns retomam isso, como André Green, ele puxa, né, o Freud e o Winnicott. O Roussillon também faz isso de uma forma que me agrada muito, aliás, é um autor que eu gosto muito. E o Ogden também, eu acho que dá uma retomada entre esses dois autores. Então, eu venho, né, além dessas pesquisas mais pontuais, eu venho fazendo essa pesquisa mais epistemológica, assim que eu chamo, nessa tentativa de articulação, e vou por esse caminho que resgata Freud em Winnicott, ou resgata o Freud a partir do Winnicott, que eu acho que é o mais interessante. E o principal, né, assim, o eixo é a questão da pulsão de morte. Eu vou falar rapidamente, porque assim, é a paixão da minha pesquisa, né? Então, rapidamente, para não perturbar muito vocês, mas em termos clínicos, eu acho que quando Freud conceitua a pulsão de morte, ele está não nos dando um conceito explicativo sobre, né? A pulsão de morte, então, violência, então, agressividade, mas muito mais, ele está nos apontando um potencial desconstrutivo que nos constitui como seres humanos. Tá. Partindo daí, eu fui lendo o Winnicott, né? Quais são os momentos em que ele se diz em dúvida se aceita ou não a pulsão de morte. Primeira coisa que eu percebi é que ele fala isso do começo ao fim da vida. Você pega os textos finais, ele está debatendo a questão da pulsão de morte. E eu penso, cara, se ele tivesse realmente completamente abandonado, por que ele volta tanto a isso? Né? Então, a minha primeira dúvida foi assim, se ele retorna ao conceito de pulsão de morte até os últimos artigos, é porque isso era uma preocupação. Então, vamos ver que preocupação é essa. Depois eu fui percebendo assim, né, do que ele não concordava. Não concordava com dualismo de base. Ok, eu acho que isso é legal, não concordo também. Enfim, a questão biológica, né, assim, assentar o extrato psíquico na biologia, eu também acho isso bacana. E o retorno ao inorgânico é algo que ele fala diversas vezes. A gente não parte do inorgânico, a gente parte, né, pensando assim, se é do óvulo e do espermatozoide, isso já é orgânico. Então, não tem por que propor um inorgânico inicial. Ok, eu também concordo. Tá, e há outro modo da gente entender a pulsão de morte que não seja por essas vertentes? Eu acho que ele diz que, o próprio Winnicott diz que sim. Porque num dos últimos artigos dele, né, do livro, na verdade, Natureza Humana, ele fala assim, gente, eu concordo que a gente abandone isso tudo.
contanto que a gente mantenha a ideia fundamental. Eu falo, poxa vida, diga-nos qual é a ideia fundamental da pulsão de morte. Claro que ele não diz, porque o Winnicott é assim, né? Procure você. E aí eu falei, tá, vou procurar. E aí eu comecei a ler os últimos artigos do Winnicott, né, sobre o uso do objeto, porque eu acho que ali, isso não só eu, né, alguns autores que eu li, eles dizem que ali o Winnicott traz um tema bem específico que muda a teoria dele toda, que é a função paterna e a destrutividade no início da vida. E ele, o próprio Winnicott, diz assim, supor a existência de um potencial destrutivo no impulso primitivo não é qualquer coisa. É o mais difícil de engolir, diz ele. E um dos autores diz assim, é o mais difícil de engolir porque isso é direto pulsão de morte em Freud, né? É o impulso primitivo destrutivo. E eu acho que ele estava se debatendo um pouco com isso. Bom, então eu estou lendo os artigos do uso do objeto, né, fazendo uma depuração mais poderosa, assim, né, mais consistente, para entender melhor o que ele está dizendo. Tem um autor norte-americano que me ajudou a pensar, o Ogden também me ajudou a pensar, todos os dois têm artigos assim, a destrutividade reconsiderada, então eles fazem uma reconsideração desses artigos finais do Winnicott e situam a função paterna, que a gente sabe que é outro ponto fundamental no pensamento freudiano, né? Entre esses artigos do uso do objeto, tem um artigo do Winnicott que se chama O Uso do Objeto no Contexto de Moisés e o Monoteísmo, que é o texto freudiano, e que ninguém fala sobre isso, que eu falei assim, gente, mesmo. Ninguém fala sobre isso. Nossa, eu não lembrava desse texto, inclusive, né? Tá no Natureza Humana? Não, ou tá no Explorações Psicanalíticas? Explorações Psicanalíticas. Tá. Foi um texto que ele escreveu em 68 para 69, mas só foi publicado em 89. Que Explorações foi compilado pela esposa dele, né? Ele já tinha morrido. Isso. Então, assim, ele ficou 20 anos sem ninguém saber, foi publicado no Explorações e ninguém fala, não tem um autor que fale sobre por que será que o Winnicott abriu esse diálogo com Freud, entende? Sim, e desse lugar, né? E desse lugar, né? Assim, então, ele está falando desse conceito dele, né? Assim, que é porque foi um conceito tardio na obra do Winnicott, né? Ele apresentou pela primeira vez em novembro de 68, numa palestra em Nova York. Ninguém entendeu nada. Aí ele foi fazendo outros artigos, assim, tentando explicar melhor o que ele queria dizer com o uso do objeto. Em 69, ele escreve o uso do objeto no contexto de Moisés e monoteísmo. É um texto que, segundo a esposa dele, ficou meio inacabado. Ele ainda não achava que estava bom para ser publicado, por isso que ele não encaminhou a publicação, e morreu, né? Porque ele morre logo depois. Então, ele não terminou mesmo esse texto, mas o texto está lá e assim, é legal porque é uma composição, são 4 artigos, algumas notas, alguns comentários, sabe? É um sonho que ele teve, então tem um material belíssimo. E ainda tem um material também que ficou não publicado até agora, que em 70 ou 71, agora eu estou na dúvida qual ano que ele morreu, se foi 70 ou 71, foi em janeiro. Nesse ano, no meio do ano, ia ter a reunião da Sociedade Internacional, ia ser em Viena. Então, assim, era o legado freudiano, o tema. E aí ele faz algumas notas sobre isso, destrutividade, agressividade, paz. Só que ele morre e não consegue ir no evento, nem foi, tadinho. Mas as notas ficaram. Mas como são notas, são coisas assim, bem concisas, sabe? Alguns anos atrás, agora em 2016 ou 2017, o pessoal lá da Inglaterra fez uma nova compilação dos artigos do Winnicott e incluíram essas notas, então a gente pôde ter acesso, sabe, a essas notas. A Diane Abraham também já tinha, acabou
não publicando todas as notas, mas fazendo algumas considerações sobre as notas. Enfim, então veja que material riquíssimo, né, que a gente tem aí, e que tem uma autora também norte-americana que ela diz assim, gente, quando o Winnicott introduz destrutividade e função paterna, você tem que ler já a obra dele de um outro lugar, porque até então a agressividade era meio misturado com amor primitivo, né? O pai só entrava como um auxiliar da mãe, né? Assim, alguém que dava amparo para a mãe. E nesses textos finais ele está dizendo assim, o pai tem uma função primordial. Cara, eu adoro esses textos. Bom, então, li esses textos e agora eu falei, tenho que ler Moisés e o monoteísmo, né, para tentar, então, entender por que o Winnicott trouxe Moisés para cá. E aí foi o momento da perdição que eu estou, porque Moisés não é qualquer texto, né? Assim, eu não sou religiosa, então eu não sabia nem direito quem era o Moisés na história, né? Eu sou de família católica, mas eu não tinha ideia, né? A dimensão que ele tinha para a religião judaica e para a religião cristã. Então, assim, eu falei, cara, olha que má de gato que eu estou entrando. Mas aí eu comecei a ler um monte de coisa, fora a questão do momento que Freud escreve Moisés, né? Assim, estava iniciando toda a invasão nazista, a ascensão do Hitler ao poder. Então, assim, é um momento também histórico extremamente destrutivo, né? Assim, que a potência da destrutividade estava a caminho. Enfim, então eu comecei a ler na reunião da Ampep, o pessoal começou a debochar de mim, porque eu só falava no Moisés. Gente, olha só, eu consegui esse livro. Aí todo mundo falava, Nádia, para de falar no Moisés. Eu, não, mas se vocês souberem de alguma coisa legal, manda para mim. Enfim, porque eu estou realmente tentando construir essa história do texto do Moisés em Freud, mas o mais, assim, o que já vai começando a me ficar muito, muito mais claro, talvez, é que o uso do objeto, o Winnicott está discutindo a destrutividade para o alcance da criação, né? E que, se o objeto for destruído e sobreviver, ele é criado. E eu estou começando a perceber também que Freud está falando de uma destruição e de versões da sobrevivência, sabe? Porque eu comecei a perceber que ele retoma, né, o Freud, o assassinato do pai no Totem e Tabu, e como esse pai sobrevive como um animal, né, o animal totêmico. Depois ele retoma o pai da horda primitiva, como que ele retorna também como, né, não mais como animal, mas como alguém sagrado, né? E depois o Moisés, a proposta do Freud é que o Moisés também foi assassinado, mas ele retorna como lei, né? Ele fica mais poderoso ainda, sobrevive via lei, abstração. Então, assim, eu estou começando a perceber que eu posso fazer uma correlação entre destrutividade e diferentes possibilidades de sobrevivência, entende? Só que eu estou por aí. Ainda é pouco, assim, eu acho que essa é a via que eu vou entrar, né, para fazer uma relação entre os dois, porque eu acho que cada um desses modos de sobrevivência do objeto que foi assassinado, né, ou destruído, traz possibilidade de mecanismos psíquicos diferentes, entende? Assim, desde o canibalismo, né, do totem, até a abstração da lei, então são formas distintas de mecanismos psíquicos. Mas isso eu ainda estou longe de conseguir formular. Eu estou nesse período da pesquisa que a gente está perdido. Que legal, Nádia. Nossa, que bacana, né? Dá muita coisa para pensar, né? Mas porque aí também tem, né, o problema do duplo, né? Porque são dois Moisés, né? São dois o Moisés. Que morreu, o que era egípcio, e depois o que era né? Tem a questão do desmentido a partir disso. Tem, né? A questão do desmentido. Porque é outra forma de. É muito legal, né? Também. Agora, o que eu ia te perguntar, o que ele queria comentar, Nádia, é assim, né? Eu acho que mostrar como que o percurso singularizado, né, que a gente faz, né,
pela teoria, pela prática, nesses múltiplos níveis, né, é uma coisa muito preciosa, né, para quem trabalha com psicanálise e mas também para quem trabalha com psicologia, né? Então acho que bacana que você mostrou que o percurso metodológico é um percurso de trajetória profissional, como pesquisador, como professor, como clínico, né? E então acho que nesse sentido é muito ilustrativo mesmo, né? Então sempre tem um percurso singular que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer o nosso Freud, o nosso Winnicott, né? E se apropriar para construir o nosso caminho, né? Agora tem uma coisa interessante, né? Que é todos os caminhos levam à morte, né? Porque, né? É verdade, né? Eu falo sempre isso, gente. Psicanálise é curioso, né? Porque todo psicanalista ou psicanalista faz um caminho, né? Que sempre revolve uma revolução sobre si mesmo, né? Em que variavelmente acaba encontrando as mesmas particularidades que outros movimentos fazem, né? Então são vários estilos, né? Para dar conta do mesmo movimento, né? Que é curioso, né? Sempre leva a questão da morte, né? No Freud, né? O Winnicott, quando está às vezes com a própria morte, né? Parece que o horizonte da morte, né? E a necessidade de construção de uma dimensão mitológica, né? Sempre aparece como um horizonte, né? De uma certa cultura psicanalítica mesmo, né? De uma certa cultura teórica, né? Então é muito curioso a gente ver isso acontecendo, né? Com todos os autores, né? Klein com a inveja primária, o Lacan com o real, né? E o mesmo Winnicott, né? Dando esse... a Ariela tá saindo, tá certo, que a Ariela precisa sair 11h30, que ela trabalha no... Obrigado, Ariela, tá deixando o agradecimento dela. Né? Então é curioso, né, que tem esse movimento de ressignificação, né? E então acho muito interessante isso, né? Quer dizer, você ilustra muito bem a questão do percurso metodológico, né? Agora eu ia te perguntar uma coisa, Nádia, que é isso, né? Que para mim está claro, né? Acho que a gente lendo o seu texto está claro, mas acho que seria legal resgatar, né? Quer dizer que é o próprio paradoxo da ideia de um percurso metodológico freudiano, né? Porque se propõe essa ideia, né? Que eu acho que é freudiana por excelência, né? A psicanálise é uma teoria que advém da clínica, né? Então é uma questão empírica, né? E a metapsicologia é uma feiticeira que a gente convoca, né? Como ficções heurísticas para dar conta de problemas que vêm da prática, senão a gente é filosofia, né? Então temos que partir de questões, porque são as questões empíricas, práticas, que vão determinar, inclusive, qual o lugar da pulsão de morte, qual o problema da pulsão de morte, né? E não cair nas Weltanschauungs da vida, né? Então, acho que isso é uma marca fundamental, né, dessa questão empírica da psicanálise, né? Mas também da singularização, né? Que é uma coisa que talvez seja o mais difícil, né, nessa inserção da metodologia de pesquisa, né, de engolirem, né, a dimensão psicanalítica, porque a gente sempre tem isso, né? Fale do seu lugar, né? E o seu lugar é sempre um lugar singular, né? Fale do seu percurso, né? E quando alguém faz uma introdução falando do seu percurso, né, profissional, né, é sempre muito mal visto, né? Inclusive nas dissertações, né? Porque parece que, né, sei lá, quem trabalha com a dimensão mais fenomenológica ou mesmo sócio-histórica cai num outro plano que é de uma teoria geral, né? Ou teoria histórica. E a gente tem que falar de uma experiência que é sempre singular, né? Que é a clínica. Porque a clínica é a singularidade por excelência, né? E o nosso percurso é um percurso clínico nesse sentido, né? Então, fica essa coisa, né? Quer dizer, é um percurso metodológico passando por esse caminho que é seu, que é voltando nos ombros de quem veio antes, né? Mas que também tem que construir, né, ferramentas metodológicas próprias, né? E que precisam conversar, né, com o campo, né? E esse salto é sempre muito difícil, né? Que é o salto onde eu sinto muitas vezes, não sei se queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Que é o salto onde, né, o psicanalista que trabalha no consultório e que escreve para psicanalistas de consultório, né, é diferente do psicanalista que trabalha como psicólogo e principalmente fazendo pesquisa acadêmica, né? Como construir uma certa particularidade de discurso, uma certa consistência, né, que saia dessa singularidade que é seminal, né, e não pode ser perdida de vista, né? Mas
cada vez menos se sustenta sozinha, né? Então, já estou conversando, era uma pergunta, mas eu já estou conversando, desculpa. É porque a gente está num campo sempre, né? Sempre num campo de diálogo com as pessoas, né? E a nossa graduação aqui, ela tem uma particularidade, por isso que eu comecei falando, né, que o lugar que a gente trabalha também acaba impondo determinado material a partir do qual as nossas pesquisas se sustentam, né? A nossa graduação aqui, ela é dividida em áreas de concentração. São 4 teorias: psicanálise, fenômeno, sociohistórica e análise do comportamento. Quase que eu esqueci. Ai, meu Deus. Enfim, são essas 4. E aí tem um rol de disciplinas que é fundamentos sobre dessas 4 abordagens. Eu e mais 2 professores somos os responsáveis para darmos as disciplinas de fundamentos em psicanálise. E aí depois tem, né, assim, psicanálise na clínica, tem alguns professores que trabalham a psicanálise e educação, enfim, né, assim, mais aberto, né, na saúde pública, enfim. Mas como eu tenho que dar aula de psicanálise, a gente acabou formando, e aí fomos nós mesmos que construímos as ementas, a gente resolveu Freud. É Freud que a gente vai passar para os alunos nas disciplinas obrigatórias. E as eletivas a gente deixa para trabalhar temas que cada um queira, né? Tanto o Maurício quanto a Rosane, eles são lacanianos, então as eletivas eles dão a partir de Lacan, ok. Eu faço alguma coisa com o Winnicott, que eu gosto, enfim. Mas de base, a gente pega o Freud desde dos estudos sobre a histeria até a análise terminável e interminável, vai dividindo, né? Assim, vai construindo com eles o percurso freudiano. E tem uma disciplina que eu gosto muito, que é sobre clínica. Mas mesmo essa, que é a última, né, no 4º ano, a gente pega os textos técnicos do Freud. Então, a gente vai, para tentar ir construindo com os alunos também, assim, qual é a clínica freudiana, o que dela permanece até hoje, né? Tá. Então, eu acho que isso também me obrigou a ler Freud de uma forma mais rigorosa, porque eu tenho que apresentar para os alunos, né? E não é uma tarefa fácil, né? Porque psicanálise é confusa, né? Ela é confusa, ela é contraditória. Eu acho que eu, pelo menos, me convenci da psicanálise como paciente e não como aluno. Uhum, né? Porque a teoria, assim, cara, para com isso, não é isso. Aí você começa e vê em você a transferência, as questões sexuais, as fantasias, você fala, ai meu Deus, era isso, né? Então, assim, o convencimento vem pela clínica, mas nem todos os alunos fazem análise, né? Então, eles ficam me olhando assim, tá, professora, não me convenceu muito. Então, eu estou sempre tentando, né, uma forma capaz de transmitir Freud para eles. Mas isso faz com que eu leia Freud o tempo todo, né? E uma das coisas que foi me surgindo a partir dessa leitura é que é muito comum também a gente ouvir que Freud construiu a teoria do nada. Né? Assim, ele foi construindo a teoria. Eu falava, não, gente, não me parece que seja. Ele sempre teve uma teoria. A clínica o desenvolvimento da clínica foi colocando os limites da teoria, e ele teve que construir outra teoria. Né? Assim, o que eu falo no livro, no capítulo, é isso. Né? Assim, a teoria do trauma dava base para o Freud no início. Mas a clínica foi dizendo, olha, essa teoria que vocês construíram não dá conta de entender por que o sintoma retorna, por que o paciente resiste, por que se esquece de tudo, por que o trauma é sempre de uma dimensão sexual. Então, assim, a clínica tem a função clínica, para mim, é a função dessa tensão, sabe? E não de justificar a teoria, mas muito pelo contrário, de colocá-la sob suspeita. E aí você retorna à teoria para entender melhor o que está acontecendo na clínica, entende?
Então, eu acho que esse foi o percurso do Freud. Ele foi se deparando com os limites da teoria e foi construindo teoria para entender a clínica. É claro que a gente não é tão potente quanto Freud, obviamente, né? Assim, não vamos construir teorias, né? Não vamos criar novos conceitos, mas eu acho que a gente organiza o campo conceitual a partir das questões que a clínica nos coloca, entende? E é isso que me parece ser freudiano na veia, né? Sem a pretensão de se igualar a Freud, obviamente, né? E a partir daí, eu lendo o Winnicott, eu fui percebendo que ele faz o mesmo movimento. Né? Ele vai para o hospital e diz assim, mas o que está acontecendo aqui? Né? Que essa teoria que eu tenho não está dando conta. Tá. Ele vai para a saúde pública, né? Faz aquela... tira todas as crianças de Londres por causa da guerra, por causa dos bombardeios que eram muito constantes. Ele começa a perceber as crianças com bichinho de estimação o tempo todo. Aí ele pergunta assim, mas por que função tem isso? Né? E começa a construir, então, os fenômenos transicionais, objetos transicionais, a partir do que ele via. Ele está trabalhando com o pessoal dos manicômios e percebe na equipe a raiva e o medo. E ele começa a pensar, mas por que o trabalho com a psicose produz isso como sensação? Entende? E aí ele vai buscar na teoria, ou vai construir uma teoria, porque o Winnicott é outro autor, né, inaugural, e aí vai começar a pensar na questão do ódio, o ódio na contratransferência, o que o ódio na mãe, a função separadora do ódio, né? Assim, esse potencial de singularização necessário mesmo, né? Que o ódio traz. Então, assim, eu vejo esse movimento, o mesmo movimento do Winnicott, que já tinha visto no Freud, uma teoria que, é claro, nos sustenta no trabalho, mas que o próprio trabalho vai indicando que precisa pensar melhor isso, né? Entende? E a gente volta de novo para a teoria, né? Perfeito. Mas é difícil fazer isso na academia. Eu acho que é isso que e no curso de graduação de psicologia, né? Também é muito difícil, né? Por vários motivos, né? Mas só para te contar um pouco também que o nosso curso é montado bem assim também, né? Aqui um peso teórico grande, são 4 abordagens, a gente não tem humanista, mas tem sistêmico complexa, são quatro ênfases, né? Clínica, social, trabalho, educação. Sim. E também a gente faz esse caminho nas disciplinas que valoriza o percurso freudiano. Né? Que legal. Né? Eu e a Cris, a gente dá as disciplinas, né? Eu dou fundamentos, a Patrícia dá bases, a Cris dá psicanálise 1 e eu dou a psicanálise 2. E também a gente vai seguindo o percurso do Freud, né? E tem que mostrar para eles que o principal do percurso do Freud é aprender como que se desenvolve um raciocínio clínico e teórico, né? Sim. A partir da experiência, né? E que não é somente um movimento de dogmatização, né? Sim. Como muitas vezes acaba se entendendo, né? E aí fica... e também na contramão de uma certa vitrine, né? Que os cursos pedem, né? Então a gente é muito chato, a gente fica aqui, não, vamos ler os clássicos, vamos ler Freud, para entender bem como é que isso foi numa teoria, a problematização. Sim. E aí você vai ter instrumentos para pensar outras, né? Então é bem interessante, né? Mas é o que você diz, né? As referências bibliográficas com mais de 5 anos não fazem mais parte, né? E aí a gente vem com 1895, psicoterapia da histeria. E os alunos olham assim, professora, mas que isso? Faz mais de 100 anos, né? Então, eu acho que esse é mais um dos desafios que a gente tem. Exatamente. Né? De demonstrar a importância disso. Fora o contexto, que é completamente outro, né? Assim, culturalmente, a gente está num momento bem diferente. Sim. De Freud, né? De Viena, final do século, e ir conseguindo transmitir para o aluno, sim, mas é isso mesmo, né? Freud não trazia ele não estava querendo impor isso ou aquilo, ele pegava o que estava acontecendo para entender, a gente tem que fazer o mesmo, né?
O que a atualidade nos demonstra como questão? E tentar responder e entender a partir daí. Isso eu acho, assim, fabuloso, né? Assim, eu adoro, né? Embora dê trabalho, mas eu acho isso bem bacana. A Cristiane me levantou, isso, né? Érico, só para responder rapidinho uma coisa. Responder não, né? Assim, quando você fala que vira e mexe a gente volta para a morte, sim. Mas eu acho que vira e mexe a gente volta para a morte e para a vida. Então, assim, continua o paradoxo freudiano. Exatamente, né? claro. De vida e de morte. Né? Assim, e a sexualidade como esse movimento para a vida, né? Perfeito. Bem, vamos abrir para as outras pessoas também, né? Cris pediu para falar. Cris, à vontade. Vou abrir aqui, daqui a pouquinho eu vou sair. Só para fazer um comentário a respeito, talvez, desse percurso metodológico e também, claro, a complexidade que é como fazer essa transmissão da universidade, num curso de psicologia, porque, claro, quando Freud fez tudo isso, ele não estava pensando numa formação de graduação, sem o percurso de análise, ou sem a garantia do percurso de análise, enfim. E aí é muito legal ver mesmo que, vou fazer as palavras do Érico minhas também, que bom ver que nessa formação vocês também estruturaram de uma forma muito parecida conosco, né, aqui na Unesp. E aí minha fala é mais nesse sentido, assim, o que eu tenho sentido muita necessidade é como garantir essa formação, diria, de fundamentos, né, mais clássica. Hoje, nós estamos agora para começar um novo currículo de graduação na universidade, na Unesp, um currículo que garanta a formação clássica, que eu acho que não tem como tirar os fundamentos, seria para mim como você vai ensinar matemática sem ensinar as operações básicas. Isso. Né? Mas como agregar a isso questões como 2 pontos. O que é fazer a psicanálise no Brasil? Qual é a nossa realidade de prática profissional? Onde nós estamos com essa clínica ou com essa escuta? E quais são as questões interseccionais que perpassam o nosso fazer? Que traria para a questão dos currículos, para se pensar as matérias de psicanálise, como eu coloco violência, racismo, imigração, educação em direitos humanos, sabe? Enfim, eu estou já com esse desafio. Dei uma matéria agora, o legado freudiano, que eu coloquei, né? O legado freudiano, e o subtítulo era Uma Psicanálise à Brasileira, né, para trabalhar um pouco essas questões, mas agora já na clínica psicanalítica 3, porque eu ensino crianças, né? Então eu faço um percurso assim, bem breve, Ana Freud, Klein, Winnicott e a Françoise Doutor, para falar um pouco da psicanálise com crianças de uma vertente mais francesa. E aí onde que eu coloco algo que seria dentro de uma tentativa de uma formação clássica, se pensar essa realidade. Porque, na verdade, nós, com a psicanálise, temos na formação clássica, até na construção dessa psicanálise clássica, todo um zeitgeist bastante europeu. Sim. Né? E eu tenho pensado sempre, já faz mais de 10 anos que eu penso isso, o Érico sabe, me conhece, meus colegas de psicanálise de outras instituições também me conhecem, principalmente pelo caráter do meu trabalho mais extensionista, né, de campo, ou seja, um fazer para fora mesmo, da universidade, de um consultório, como que nós começamos a valorizar, na minha opinião, pessoas que têm excelentes trabalhos, brasileiros com excelentes trabalhos psicanalíticos, que agregam, inclusive, nesse fazer, essas questões que eu acabei de dizer, são questões teóricas, mas também metodológicas e de prática profissional, e que nós, às vezes, não
nos lemos, ou não nos pensamos. E acho que inclusive, deveríamos fazer mais isso. Porque eu acredito, lendo esses campos, por exemplo, o hospital, já fiquei em hospital, CREAS, CRAS, GAT, CIT, e aí vai, favela, já passei por todos esses lugares, e a minha tendência é passar mesmo, né? Aqui a Letícia já foi minha aluna de estágio, eu não mando só os alunos, né? Eu vou junto para abrir as frentes e eu trabalho junto nesses espaços para perceber realmente os entraves. Fiquei 3 anos no ambulatório de diabetes mellitus, né? Da clínica da criança e adolescente, do hospital estadual aqui. Então, assim, eu acho que tem essa questão, eu acho que nós também devemos nos pensar nisso, né? Então, acho que era isso, eu queria trazer, porque senão a gente vai continuar. Então, assim, eu acho interessante. Então, o aluno, acho que, olha, o texto que você vai ler do Freud é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele é de 1905. Foi a interpretação dos sonhos, o capítulo 7, né, 1900. Mas, assim, bom, e a partir disso, o que eu faço com isso no Brasil, né? Quem faz isso no Brasil? Quem trabalha com isso? Em que contexto? Para que a gente possa visibilizar esse nosso fazer, que é um fazer muito bom. Aliás, com um espaço que não existe mais hoje nem na França, que a psicanálise nas instituições de universidades francesas está em crise, vai pelo menos há 10 anos, e numa velocidade muito forte, perdendo espaço. Perdendo espaço. Perdendo espaço. E nós não. Eu sinto que aqui é o contrário. Acho que era só isso que eu queria trazer, né? Que é muito complexo a gente, como a gente, em tão pouco espaço na grade curricular, ainda consegue fazer alguma ponte. Claro que a gente vai fazer, às vezes, uma prática de estágio, mas assim, ou num trabalho de extensão universitária, mas se as disciplinas teóricas, elas justamente são teóricas por serem formativas, eu tenho sentido um pouco disso, de uma maneira geral, nos currículos de graduação, nas disciplinas de psicanálise. Mas é difícil mesmo, né, Cris? Você traz uma questão super, super importante, né, assim. E por isso que eu acho que a clínica continua sendo, e pensando a clínica como esse campo mais aberto, né? Não clínica do consultório, né? Quando você fala na extensão, de estar lá no lugar, eu acho que é disso que eu estou falando, né? Essa escuta que a gente é capaz de fazer em diversos espaços, porque é ela que vai nos dizendo quais são as categorias conceituais com as quais a gente trabalha hoje, entende? Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, sem esse lugar de escuta, não daria para ficar falando no Freud, só Freud, entende? E eu vejo assim, né, a questão, você colocou, né, da violência, o racismo. Por exemplo, no legado freudiano, para fazer um percurso lá sobre racismo, que a gente pensa racismo, questão negra, questão indígena, mas você vê, o Brasil hoje ele tem a Venezuela, Bolívia, pessoas entrando, nós temos questões outras além. Sim. Né? E aí você pega autores nacionais que vão discutir racismo, a psicanalistas, tem a Paula Mendoeira, ela faz essa observação sobre a questão, a gente está falando do Moisés, na questão judaica, do judaísmo, mesmo no Moisés, que também às vezes me incomoda em congressos nacionais ou internacionais, eu vou assistir uma mesa de cultura e estamos falando de Auschwitz ainda, né? Quando, na verdade, podíamos falar da questão palestina, da briga Palestina e Israel e do Auschwitz que acontece hoje lá, com o extermínio de crianças da faixa de Gaza, né? Eu trabalho com crianças, mas se continua falando de uma forma ainda, está vendo aquilo, o Holocausto, não que não é uma questão de apagamento, mas é uma questão que a psicanálise é impregnada. Então, a Mendoeira está falando dos apagamentos, da dificuldade, às vezes, de escuta do Freud para essas questões e colocar essas questões na construção do psíquico. Então aquele belo trecho do Freud,
no qual ele é jovem, está com o pai dele andando pelas ruas de Viena, e o pai dele é atacado como judeu, certo? Lembram-se, né? Sim. Ele é menosprezado, e o Freud fica muito abalado porque o pai dele não faz absolutamente nada. Pega o O Freud vai ter um sonho de reparação, sim, né? Que ele escreve na interpretação dos sonhos, e ele escreve em outros lugares, na qual ele se vê como Aníbal, né? Né, o general que vence algo improvável, venceu o Império Egípcio daquela época e tudo mais. E aí aquela questão assim, e ele interpreta isso, quer dizer, ele consegue localizar a si próprio e ao próprio pai, mas ele não consegue perceber que era uma questão já de racismo, né, na Europa, né? Mas veja... E quanto à discriminação. Então, mas assim, no sentido de que nós não discutimos, né? Nós não temos o hábito de pensar, às vezes, mesmo na clínica ampliada, por um viés interseccional, né? Que é raça, gênero, classe social, e hoje cada vez mais solicitado para que nós, quando formos fazer pesquisas clínicas, que sejam com a FAPESP, é isso lá que o parecerista vai falar. Estou vendo tua psicanálise aqui, mas esse seu trabalho trabalha mais com XYZ, né? Cadê as questões de levantamento de classe, ou de raça, ou de gênero, enfim, que ajudam a esse seu pensar, né? Aí devolve para tu, né? Reformular. Mas é um pouco isso, né? E às vezes essa dificuldade é uma dificuldade não só do orientador, mas é uma dificuldade dessa formação em que a gente não dá conta mesmo. Eu acho que não dá conta mesmo. Eu acho que seria quase desumano, né, dar conta de todas as... Tem que faltar, né? Alguma coisa tem que faltar. Tem que alguma senão coisa não estaríamos faltar, mas eu quer dizer que a gente não possa melhorar e repensar. Sim, eu venho pensando, Cris, que, por exemplo, né, é claro que Freud teve os limites, porque ele era um homem, né, era uma pessoa, por mais genial que ele fosse, ele é um homem, né? Tem os limites de sua época, né, das suas próprias resistências. Mas, por exemplo, voltando a Moisés, eu acho que também a gente pode usar algumas categorias do Freud para pensar a contemporaneidade, né, a partir daquilo que nos auxiliaria. Por exemplo, né, eu lendo Moisés, o fato dele afirmar tantas vezes que o Moisés era egípcio, né, o afirmar ali, né, que ele não era um hebreu que foi adotado, mas era realmente um egípcio, para mim, essa categoria do estrangeiro nos abre portas e portas para pensarmos o racismo, entende? Porque eu acho que ele estava, pelo menos como eu entendo, ele estava dizendo assim, olha, o que fez de Moisés não era o fato biológico dele ser um hebreu, mas as identificações que são feitas culturalmente, entende? Então, eu acho que essa categoria do estrangeiro pode ser utilizada a partir embora ele não diga isso, eu que estou dizendo, né? Embora ele tente definir a essência do judeu ali no Moisés, né? Eu acho que quando ele desloca, ele é um estrangeiro, ele é um egípcio, né? Eu acho que ele nos oferece uma oportunidade de tomar essa categoria do estrangeiro como base para pensar o racismo no sentido de dizer, olha, no fundo, não há uma essência que nos diferencie, mas há lugares culturais, né, que são construídos culturalmente. Então, a gente pode transformar, entende? Então, assim, em vez de tomar pelo Freud não foi até ali, é tomar, a partir do que ele foi, o que nos auxilia a pensar a atualidade, entende? Tá certo. Obrigada. Mas, enfim, vou parar aqui, porque eu tenho que sair, também tem pessoas, às vezes, querendo fazer alguma pergunta. Né? Perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado, Nádia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Das pessoas, dos alunos que estão aí, alunas. A gente tem mais um tempinho.
Senão a gente continua conversando os três aqui. Tá bom, Cris, obrigado. Tchau, Cris, até. Bem, eu ia dizer, se ninguém mais quiser falar, né? Eu ia falar isso, né? Como essa questão do percurso, né? Nos fala de tantas coisas, né? Eu pensei em várias coisas, né? Quer dizer, a gente tem uma discussão muito grande sobre os processos formativos hoje, né? E acho que a psicanálise fica tomada nessa posição entre inovação e tradição, né? Que é muito complicada, porque também depende dos lugares e das formas que as coisas são feitas, né? Sim. Eu acho, por exemplo, eu também falo do lugar de quem era coordenador do curso de psicologia e fez uma reforma curricular recentemente, né? E a gente está hoje em dia na discussão sobre cursos de graduação em psicanálise, né? A formação em psicanálise, etc. E eu, particularmente, né, ainda acho que os cursos universitários, né, eles são muito interessantes para fazer uma formação de um profissional de saúde, né, um profissional de psicologia, né, onde essas teorias elas ajudam a compor o que é uma posição de atenção à saúde, de escuta, de intervenção, né, e que, na verdade, a gente, não sei, eu tenho a impressão que a gente avançou muito pouco nas inovações que ideologicamente a gente tem colocadas como inovações, né? Porque assim, eu fico pensando, o pior problema não é estudar Freud na veia. O problema é estudar o Freud na veia no modelo de formação, que ainda é um modelo que você tem que ter as bases epistemológicas, as bases metodológicas, as bases filosóficas, depois as bases psicológicas, depois as bases psicanalíticas, depois, né, as questões atuais, né, e conseguir inverter as coisas, né? Conseguir fazer isso que você falou, que eu achei muito interessante, né? Esse percurso, né, que é de nós até o Freud, né? É um percurso de instrumentalização teórico-metodológica, né? Como alma do processo, mas que precisa ser despertado pela prática, né? Sim. Nesse sentido, a psicologia, não só a psicologia como a psicanálise, são muito tradicionais, né? Sim, sim. Porque, a psicologia também é. Né, quer dizer, toda essa coisa, né, das diretrizes anteriores já, né? A dificuldade de você fazer um estágio básico, né? Sim, sim. Né? Quer dizer, o estágio fica aquele estágio no 5º ano, depois você tem 4 anos de teoria, né? E a gente mesmo na psicologia tem uma dificuldade de reconhecer que a prática do aluno, se escalonada, né, se pensada, se integrada, coloca ele numa posição subjetiva diferente, que é essa que a psicanálise na formação pressupõe, né? Por que a formação do psicanalista precisa ser alguém que seja um profissional já? Sim. Porque ele já está no lugar de que tem um repertório, que ele responde aquilo, né? E que ele vai entrar num outro nível de formação, né? Onde aí ele pode fazer um percurso aprofundado, porque ele já é psicólogo, porque ele já é médico, porque ele já, né, já é filósofo, ou o que quer que seja, e já vem instigado pelos limites do seu próprio campo, né? E já fez análise, né? E também, né? Análise própria, né? Exatamente, né? E já entrou em contato com a experiência psicanalítica. E eu acho que a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Porque fica parecendo também que é uma bandeira só da psicanálise, né? A questão da atenção à saúde, né? E o percurso clínico dos alunos e alunas, né? É só uma pena que isso tenha virado hoje em dia uma possibilidade, né? Muito mais por questões de urgência de saúde mental, ou de interesses de mercado, mesmo, né? Tipo assim, né? Ou demandas que na verdade são de mercado, né? Tipo assim, quem são as grandes, né? Quem acaba inovando nessa questão de atenção clínica, né? Psicossocial para o aluno? São as universidades particulares, né? Mas é porque elas realmente precisam dar atenção à saúde e educacional para o aluno conseguir fazer o curso, né? Para que ele fique, né? Então, tem muitos atravessamentos, né? Tem. Mas eu ainda acho que a gente tem condições de fazer uns currículos inovadores, né? Porque é isso, né? Suportar que você está lá na prática, a partir de hoje, vendo uma coisa que foi do século passado, e que essa distância que faz a diferença, né? Da reflexão, né? Isso que é difícil, né? Porque
suportar essas idas e vindas, né, no tempo, na história, né, que também é muito difícil hoje em dia, né? Sim. E é uma marca, acho que das graduações, né, em geral, né, das exigências de mercado e de formação, né? A ponte tem que ser imediata, né? É muito, não sei, foi o que eu pensei um pouco a partir do que vocês foram falando, né, você e a Cris. Por isso que a graduação é diferente da formação. Sim, né? exatamente. Você vai procurar uma instituição de psicanálise, você já está envolvido na psicanálise, né? Isso. De uma forma muito diferente dos alunos de graduação que estão vendo aquilo pela primeira vez, que ainda muitos deles nem fizeram análise uma vez, né? Ou não tiveram esse contato. O difícil também, né, quando você fala desses currículos inovadores, é como a prática poderia anteceder a teoria, porque também a gente só escuta a partir de um lugar, né? Sim. Então, assim, o campo conceitual te auxilia na construção da escuta. Sim. Então, assim, é quase com uma equação quase que impossível né? Solucionada, né? É verdade. Mas que, por exemplo, no curso de saúde, é possível, né? Porque você está indo lá para entender o que é um acolhimento, o que é uma escuta, né? Aí tem que ir junto, né? E aí você vai junto, né? E aí a coisa vai... Que eu acho que o que é importante não é conseguir instrumentalizar a escuta, a questão é conseguir se posicionar de um lugar, né? Sim, de um lugar. Que é isso, né? Que eu acho que é tão interessante da sua proposta metodológica, é isso, né? Quer dizer, me venha do seu lugar falar o que a teoria tem para dizer. Né? Sim, então, é uma questão de responder, né? De responder de um lugar, né? E acho que nisso as práticas ajudam, né? Se pensadas desse jeito, né? E não do jeito que vão lá botar a mão na massa logo para ver se é isso que vocês querem para a vida. Nossa, isso eu acho que vai dar tanto medo, né? Assim, tanto, ai meu Deus, que, né? Assim, enfim, muito, muito difícil mesmo. A gente tem aqui um estágio básico 3 que antecede o estágio do 5º ano, né? Profissionalizante. Eu tenho, e aí, assim, vai em algum lugar, né? Vá em alguma instituição e tal. Eu optei por fazer o inverso. Eu estou trazendo colegas que trabalham nesses lugares para conversar com os alunos, entende? Sim, que legal. Aí cada aula, assim, né? E geralmente a gente tem muito ex-alunos, né? Aqui, lógico, né? Que já estão formados, já estão no trabalho há muito tempo. Então eu vou convidando eles para eles falarem sobre o que você faz no hospital, como é o teu trabalho lá. Eu tenho uma outra aluna que trabalha no Ministério Público, tem o pessoal que trabalha no consultório, então tá atrás, vem falar também desse trabalho no consultório. Então, eu venho tentando fazer que, com isso, né, essas questões contemporâneas apareçam ali, né, no dia a dia do trabalho de cada um deles. E como a psicanálise os auxilia. O outro trabalha no CAPS já há muito tempo, um no CAPS AD, o outro no CAPS infantil. Então, eles vêm falar, um no posto de saúde. Então, eu tenho trazido eles para conversar com os alunos a partir desse lugar, né? E de como a psicanálise os auxilia no cotidiano, porque é isso que importa, né? Não é, como você disse, né? Não é uma filosofia de vida, né? É o trabalho cotidiano. E quais são as ferramentas que a psicanálise está trazendo para que eles possam manejar, né, o que eles estão vendo no trabalho deles. Tem sido bem bacana, os alunos têm gostado bastante desse estágio básico, né? Que bacana. Eu acho que a gente está até num momento interessante, né, Nádia, de que com essas coisas, né, da formação em psicanálise online, da formação em psicanálise em bacharelado, né, da gente também conseguir responder essas questões, né? Eu tenho pensado um pouco de como que a gente precisa repensar os processos formativos em psicanálise, né? Porque a gente também não pode... me assustou muito, sabe, Nádia, quando saiu a graduação em psicanálise do bacharelado lá, né? E aí veio aquela carta, né? Não sei se você leu a carta.
Li. De todas as entidades de psicanálise, né? Li. Aquelas que nunca conversam entre si, né? Sim. Todas assinaram a mesma coisa e assinaram do lugar tão tradicional, né? Sim. Que foi assim, né, nós não podemos questionar o modelo formativo do Freud, que vigora há 100 anos, né? Sim. E etc. Sem considerar, inclusive, as especificidades brasileiras, né? Sim. Porque é só no Brasil também, né, que a psicanálise virou um campo da psicologia, né? Né? Sim. Mas, enfim, acho que dá muita coisa para pensar, né? Muita Essa questão começou lá no Rio, lembra? Nos anos 2000 já teve isso, e as entidades de psicanálise se reuniram e fizeram também um manifesto grande. Enfim, politicamente não aceitaram, né, virar profissão, conseguiram manter isso no Senado para que não fosse, né, votado como profissão, que aí não tem um órgão regulamentador, né, como o CFP, né? Sim. Enfim, e agora essa questão volta. Eu passei a professor titular no começo desse ano, e essa foi uma das questões que me colocaram na banca. Ai, que legal. Assim, perguntinha básica, né? Pergunta básica, né? Eu acho que, como questão, é fundamental a gente pensar nisso, entende? Sim. Assim, não acho que pode tomar como fechada a questão, né? E, além do que, as instituições de psicanálise, para mim, também é um modelo privado muito... Por que eles são donos da formação? Entende? Que você paga caro por isso. Eu nunca nem fiz parte de nenhuma instituição de psicanálise, porque algumas coisas me irritam. Assim, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu acho que lá tem uma formação de grupo, de líder, que é complicada. Né? Assim, enfim, tenho várias críticas a fazer, embora acho que tem lá a sua função, né? Mas tem que questionar, gente. Não pode fechar a questão e botar no armário como se não houvesse, né? Exatamente. Ela está aí pulando, né, ao redor da gente, né? Pois é, então tem que falar sobre isso. Não pode não falar, né? Enfim. Bem, gente, acho que já deu o nosso horário, né? Queria deixar para a Nádia fazer umas considerações finais, só para a gente dizer assim, deu horário, acabou, vou desligar. Mas eu só queria falar assim que, para mim, dá a impressão, né, de que o percurso nos clássicos, né, ele é interessante, né, não só pela distância, mas também porque ele traz a repetição, né, de certas condições que estão dadas, né, que embora sejam particulares e históricas, né, e se atualizem, né, elas também têm certos campos de força que fazem parte do campo desde a sua origem, né, e precisam ser sempre pensadas, né, e apropriadas, né. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, né, você conseguir sistematizar como uma proposta metodológica, né, e trazer o resgate desse delineamento, né, tão importante, né, que nos coloca aqui, porque, por exemplo, né, eu, respondendo essas coisas todas, fiz lá aquele artiguinho lá, que tenta botar todo mundo dentro de uma categoria, né, tem a pesquisa sobre psicanálise, a pesquisa em psicanálise, a pesquisa com psicanálise, né? Para tentar dar conta de todas essas misturas, né? Mas o que a gente não pode perder de vista é que tem uma dimensão que é ético-política fundamental, né? Que é essa posição aí que o percurso freudiano pelos clássicos permite a gente colocar, né? Que é uma posição de responsabilidade, né? De escuta, né? E de trabalho. Né, de elaboração a partir disso, né? E isso é fundamentalmente psicanalítico, né? No sentido de uma clínica freudiana, né? Mesmo que a gente possa fazer isso na psicoterapia, né? Quer dizer, a questão não é fazer reserva de mercado, é pensar uma posição fundamental, né? Então acho que, não sei, né, lendo o seu trabalho, acho que é uma contribuição fundamental para isso, né? Eu tenho ficado um pouco preocupada, sabe, Érico? Eu tenho escutado dos meus alunos assim, minhas alunas, não lerei mais autores homens, só autoras mulheres. Ou só vou ler autores negros, ou só vou ler autores brasileiros e não mais autores europeus. Eu acho que isso é perigoso no sentido de manter um radicalismo do racismo, do sexismo, pelo outro viés, né? Pelo viés ao contrário. E acho que a gente tem que levar em conta que, em grande parte, né, mesmo que o Brasil seja
especificamente o Brasil, a gente é formado por essa tradição, né? Europeia. Então, ela tem que ainda contar, a gente ainda tem que pensar a partir dela, mesmo que seja para transformá-la. Exatamente. Né? Então, eu acho que é o perigo da gente entrar na mesma questão, mas pelo viés ao contrário, e manter uma radicalização. Querendo criticar o discurso, você cai no inverso do mesmo discurso, né? Exatamente. E essa é uma preocupação que eu venho tendo mesmo, né? E acho que a obra freudiana nos oferece elementos para abrir o pensamento, né? E não para fechá-lo. Mas é um esforço, né? Sim. E sai da lógica da ambivalência, da cisão, e daquilo que é tão fundamental do paradoxo psicanalítico da fantasia, que é isso, né? Sim, é isso, né? A gente se afasta e retorna do outro lado, né? Sim, reforçando o outro lado, né? Sim, então, exatamente, o absurdo, né? Se coloca na forma de construção do pensamento. Né? Então, acho que nisso eu concordo com você, que o psicanálise tem recursos para lidar muito com essa questão. Mas, Nádia, queria te agradecer muito, né? Foi uma conversa super gostosa. Que bom, né? Que bom que o nosso mundo midiático e virtual permita esses encontros, né, consistentes. Queria te agradecer de verdade. Obrigada. Vou deixar para você fazer suas considerações finais e a gente encerra a gravação. E agradeço aos alunos que ainda estão presentes, né, pela participação. Sim, obrigada pela atenção. Ficamos aqui até agora, né? O professor é esse absurdo. Se vocês deixarem a gente falar, a gente não para, né? Fala. Obrigada mesmo pela atenção, foi um prazer. E quando vocês quiserem, me chamem de novo que a gente conversa mais um pouco. Boa tarde. Deixa eu parar aqui a gravação.